que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite, meus amigos. É com enorme alegria que eu volto a esta casa. Não sei quantas vezes já vim aqui, mas sempre é com grata satisfação rever companheiros, corações, amigos, em uma casa que dedica tanto do seu tempo, das suas oportunidades, no trabalho da evangelização, que é o trabalho mais importante. Aliás, nos diz Kardec que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Então, a evangelização de crianças, de jovens, de jovelhos, de encarnados, de desencarnados. Então, é sempre muito bom podermos desfrutar desta oportunidade. O grande eixo da pregação de Jesus foi exatamente o reino dos céus. Ele veio para pregar o reino dos céus, que, conforme mesmo ele disse em muitas ocasiões, não vinha com aparências exteriores, mas que precisaria ser instalado no coração das criaturas, no íntimo de cada um de nós. Embora, por incrível que pareça, até hoje, mesmo com conhecimento espírita, nós ainda imaginamos esse reino como um local de recompensas, de felicidade, e às vezes a gente escapole para esse pensamento e volta ao eixo, né? Sabendo que não é nada disso. Os próprios apóstolos que estavam com Jesus, que compartilharam com ele muitas experiências, conviveram e viveram a sua intimidade, não compreendiam. Aliás, compreendiam dessa maneira, achando e discutindo entre eles quem ficaria ao lado direito, do lado esquerdo, do lado direito do mestre, quando chegasse a hora do reino dos céus. Judas achou que esse reino tinha que ser implantado aqui na terra, e outros também acharam, né? E aí, por conta disso, muitos enganos foram cometidos, mas em nenhum momento Jesus afirmou que seria dessa maneira, mas afiançou que o reino dos céus é um estado interior. Muito pelo contrário, disse: no mundo só conhecereis tribulações, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a sua vida foi cheia de desafios, de percalços para nós, mas ele mostrando qual era o caminho da renúncia, do perdão, da paciência, da paz, da humildade. Embora a gente queira a porta larga, mas ele prometeu a porta estreita. Realmente ele veio pregar o reino dos céus. E fez isso através de ensinamentos, fez isso através dos seus testemunhos, das suas vivências e também das conhecidas parábolas de Jesus, que todos já ouvimos, acredito que todos já ouvimos falar, né? Na maioria. Uma parábola, outra parábola, a parábola do semeador, né? A parábola do bom samaritano e tantas outras parábolas, as bodas e assim por diante. Nessas parábolas, ele tentava falar a respeito do reino dos céus. E por que Jesus se utilizou do recurso das histórias? Porque as parábolas, que são histórias, elas falam ao inconsciente da criatura. E é por isso que nós estamos hoje estudando a parábola de Jesus. Daqui a 1000 anos estaremos estudando as parábolas de Jesus com outro nível de compreensão. Daqui a 2000 anos, estaremos estudando as parábolas do Mestre com outro entendimento. Porque a linguagem das parábolas é uma linguagem metafórica, que é a linguagem do inconsciente. Não é incomum a gente estudar e ler a parábola. Cada vez que a gente lê, a gente entende de uma forma. Cada vez que a gente analisa e estuda a parábola, a gente compreende de uma forma diferente. E é assim também com os livros, não é verdade? Né? Os livros, interessante, fazendo aqui um parêntese, não me deixem fugir de onde eu estava falando, né? Muitas pessoas, quando Chico Xavier
desencarnou, uma pessoa, uma querida pessoa, chegou perto da presidente da Casa Espírita, que não era o Leôncio de Albuquerque, mas uma outra casa, e falou assim: Dona Fulana, chorando, em prantos, como que nós vamos ficar sem o Chico, Dona Fulana? Como é que nós vamos ficar? Quem vai psicografar para nós? Mas a presidente, com a sua sabedoria, virou e falou assim: minha filha, você já leu os 400 livros, mais de 400 livros que Chico deixou, né, para nós, psicografado? Ela, não. Ah, você não leu? Não, então muito menos estudou. Então faz o seguinte, você começa a ler, começa a estudar os livros, quando você terminar daqui a algumas encarnações, você fala isso para mim novamente, né? Porque nós precisamos ler e estudar. Eu já li o Nosso Lar 5 vezes. 3 vezes eu li e 2 vezes eu estudei o Nosso Lar. E toda vez que eu leio, eu posso jurar que alguma coisa ali foi acrescentada depois. E que eu não vi aquele trechinho que estava ali, né? Porque a nossa compreensão ela vai se ampliando, né? A primeira vez que eu li Nosso Lar, eu tinha 17 anos, 16 anos. Hoje eu tenho 62. Então, o tempo vai passando, o conhecimento vai aumentando, a experiência, né? Vai agregando conhecimento, compreensão, e assim a gente precisa também fazer com as parábolas de Jesus. Mais uma vez, quando ele até já se encaminhava para os seus testemunhos maiores, para o momento que ele seria levado, que ele seria crucificado, ele, falando aos discípulos, ele e as pessoas, ele disse o seguinte, que o reino dos céus era como um proprietário de uma vinha que saiu muito cedo de sua casa para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu na primeira hora. A primeira hora era às 6 horas da manhã, porque a jornada de trabalho naquela época começava às 6 e terminava às 6, às 18 horas, às 6 da tarde, da noite. Eram 12 horas de trabalho. Ele sai na primeira hora, cedinho, 6 horas da manhã, chega na praça, várias pessoas esperando trabalho. E ele combina, contrata. Vocês querem trabalhar na minha vinha? Ah, queremos, sim, senhor. Então vocês vão trabalhar que eu lhes pagarei 1 denário. O denário é uma pequena moeda de prata, muito comum, de muita utilização no Império Romano, que era referente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho, 1 denário, valia 1 denário. E eles ficaram felizes da vida, concordaram e foram para a vinha do Senhor trabalhar. Mas o Senhor saiu também às 9 horas da manhã. Saiu às 6, saiu às 9, e chegando lá, também encontrou pessoas sem trabalhar. E falou assim, olha, vocês vão trabalhar na minha vinha, que eu vou lhes pagar o que for justo. E eles foram. Aí, ao meio-dia, ele fez a mesma coisa, e falou a mesma coisa, e as pessoas foram. Às 3 horas da tarde, também saiu, e tinham trabalhadores lá, sem fazer nada, esperando, e perguntou assim, mas por quê? Vocês estão aí fazendo o quê? Vão trabalhar na minha vinha, eu vou lhes pagar o que for justo. Eles foram. Mas ele saiu às 5 horas da tarde, né? Na 10ª hora, e faltava 1 hora para encerrar a jornada de trabalho. E qual foi a surpresa do Senhor? Encontrou um monte de trabalhadores ali sem fazer nada, e ele perguntou, por que estáis ociosos? Por que vocês estão ociosos aí? Senhor, ninguém nos contratou, então vocês querem trabalhar na minha vinha? Queremos, e foram todos. Interessante que todos foram. Ninguém pensou assim, talvez se fôssemos nós, né? Mas agora, quanto você vai me pagar? Agora que só falta 1 hora, não vai valer a pena. Não, todos foram trabalhar. E, ao terminar a jornada de trabalho, às 18 horas, o senhor, proprietário da vinha, chamou o administrador e mandou que pagassem os trabalhadores, começando dos últimos aos primeiros. E todos estavam ali ansiosos pela sua recompensa, né, pela sua remuneração. E qual foi a surpresa dos primeiros, quando observaram que aqueles últimos que só tinham trabalhado 1 horinha, ganharam 1 denário. E o que foi que eles pensaram? O que nós pensaríamos se estivéssemos no lugar dos trabalhadores da primeira hora? Oi? Não, eles não receberam ainda. Eles não tinham recebido nada. Só viram que os últimos ganharam 1 denário. O que nós pensaríamos?
Vamos ganhar mais, claro. Olha só como é que a gente está sabendo como é que eles pensaram, né? Claro, né? Se eles ganharam 1 denário, só trabalharam 1 hora, quando chegar a nossa vez, nós vamos ganhar mais. E qual não foi a surpresa e a decepção? Que quando chegou a vez deles, eles ganharam 1 denário. Como nós nos sentiríamos se estivéssemos no lugar dos trabalhadores da primeira hora? Felizes, alegres, contentes, não, né? Todo mundo assim, não, né? Porque nós somos invejosos. Eles também. E começaram a reclamar. Começaram quase a fazer um motim. Não é possível, isso é um absurdo, isso é uma injustiça. E o senhor da vinha, proprietário, virou-se para um deles e falou assim: por acaso eu não lhe dei aquilo que nós combinamos? Você não recebeu exatamente aquilo que havia sido combinado comigo? Será que eu não posso dispor do que é meu? Você se incomoda porque eu sou bom? Toma o que lhe pertence e vá embora daqui. E aí disse: os últimos serão os primeiros. Então, nessa passagem de Jesus, nós vamos, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai compreendendo, nós vamos entendendo esse momento do chamado, a qualificação do trabalho. O que era a dracma? A dracma não é um valor material como recompensa para o trabalho, é a evolução conquistada. É a evolução moral que a gente pode fazer, conquistar em qualquer momento em que somos chamados. Dr. Bezerra de Menezes conheceu o doutrina espírita na maturidade e fez muito mais pelo movimento espírita, pela doutrina, pela sua divulgação, do que certamente a Magali, com 62 anos de idade, que nasceu na casa espírita. Essa alma bendita, generosa. E assim nós podemos dar esse salto quântico em nós a qualquer momento, para merecermos a dracma que o Senhor da vinha pode nos oferecer. E os espíritos afiançam e afirmam que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Da última hora de quê? Estamos vivendo momentos especiais na Terra. E que parece que a gente não acorda para esse momento. São momentos decisivos. Estamos vivendo o momento mais importante da nossa evolução espiritual. Desde que fomos individualizados do princípio inteligente, já em evolução como espíritos, até esse momento, sem dúvida nenhuma, estamos vivendo o momento mais importante da nossa evolução espiritual, que é o momento em que nós vamos decidir se permanecemos na Terra, tanto encarnados ou como desencarnados na psicosfera da Terra, ou seremos recambiados para planetas inferiores. É um momento de crise planetária, é um momento que nós estamos vivendo de transformação. E uma vez uma pessoa perguntou ao Divaldo, isso circulou na internet: Divaldo, como está vendo a Terra? A crise da Terra? A Terra nunca esteve tão bem, meus filhos. Porque toda transformação é precedida de uma crise. Quem não ouviu falar na crise da adolescência? Está transformando. Crise da maturidade? Está transformando. A crise, ela leva a uma transformação. Se vai ser para melhor ou para pior, depende de como nós vamos administrar essa crise. Mas, sem dúvida nenhuma, estamos em crise. Crise de valores. Aliás, uma crise imensa de valores, onde nós precisamos, nessa crise, aferir o nosso valor moral. Como? Fazendo aquilo que dizemos acreditar. Porque os valores estão em crise. Honestidade hoje parece ser uma coisa de ET. Fulano achou uma carteira e devolveu, vai para os jornais. Quando é obrigação nossa sermos honestos, dignos, bons. Quando a gente faz uma gentileza para uma pessoa, a pessoa parece que é tão natural uma gentileza, parece até que você é um ser superior, e não é. É um ser comum. Porque o comum, certo, é ser honesto, ser gentil, ser educado. Mas parece que não é. As crises dos valores, né, de uma forma geral. Vamos dar um exemplo. Né?
para demonstrar a questão da crise. A inversão que se tenta fazer a respeito do que é certo, do que é errado, e às vezes o desequilíbrio toma ares, fica maquiado de alguma coisa certa, modernosa, não é nem moderna, modernosa, e a pessoa acha que aquilo que é certo, aquilo que está bom. Por exemplo, a questão da amizade. Nós somos muito amigos, temos amigos uns dos outros. Aquele grupo de amigos vai para um restaurante para jantar. E tem um amigo lá mais desavisado que bebe. Bebe durante o jantar e termina o jantar e ele pega a chave para ir embora. Bem, os outros amigos, se fossem amigos, se embolariam com ele, primeiro aconselhariam, né? Você não vai, você bebeu, já fez errado, não devia beber. Mas já que você bebeu, você não vai dirigir. Não, mas meu amigo, não posso interferir. Não, então eu falei, ele não quis, ele não observou, ele não atendeu. Bem, um amigo você não vai deixar alcoolizado sair dirigindo. Se embolaria com ele, arrancaria a chave, mesmo que ele ficasse zangado, depois ele agradeceria. Não, mas assim você não conseguiu, e ele saiu. Ele saiu, e as pessoas, os amigos, ficam postando nas redes sociais os postos da lei seca, para ele se evadir. Isso porque são muito amigos. Amigo? Se fossem amigos de verdade, estariam rezando para ele ser pego pela lei seca. E ali não causar nenhum dano à sua própria vida, e pior, à vida do outro. Mas isso, estamos falando em nome da amizade, mas não é amizade. São as inversões de valores. Hoje, a mim, me impressiona muito o número de horas e o tempo gasto das pessoas em frente das telas de iPad, iPod, computador, celular, etc., etc., postando mensagens que não acrescentam nada, mensagens que não levam a nada, mensagens que não agregam nada. Mas as pessoas ficam postando, e não tem tempo para ler. Uma vez uma pessoa espírita, de uma casa espírita lá de Niterói, disse: Magali, você sabe, há muito tempo que eu não estudo nada, não leio, que eu chego em casa, eu trabalho, e aí eu janto, e aí eu vou para o Facebook, e aí fico até de madrugada, quando eu vou ver, são 2 horas da manhã. Eu estou viciada. Palavras dela. Eu estou viciada. Eu falei, que pena, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a internet é uma dádiva de Deus. É uma bênção. Todos esses recursos são bênçãos, porque se não fossem para que a gente pudesse usufruí-los, Deus não teria permitido que os homens percebessem, descobrissem, né, sintetizassem esses processos. Mas toda vez que nós utilizamos de qualquer coisa com o desequilíbrio, deixa de ser uma coisa boa e passa a ser uma coisa ruim. Quantos boatos, quantas mensagens negativas não são veiculados na internet. E as pessoas leem e começam a se acabrunhar. Ficarem desanimados, com medo. O medo, aliás, os amigos espirituais têm muitas vezes se comunicado e falando-nos a todos, em todas as reuniões mediúnicas, com certeza vem recebendo essa advertência, que nós espíritas não podemos, não devemos e não podemos nos deixar conduzir pelo medo. E o medo vem se instalando e instaurando o seu governo nas mentes da criatura. Certa feita, lá o Leôncio Albuquerque fica no Fonseca, em Niterói. E houve um tempo aí que o Fonseca ficou sendo notícia, né? Porque o Fonseca, tudo acontecia no Fonseca, e guerra de quadrilha no Fonseca, e tudo. E as nossas reuniões públicas, segunda-feira, que era assim, lotada, voltou a ser agora, ficou as pessoas com medo. E o grupo de estudos, né? Eu tenho um grupo de estudo que eu coordeno às quartas-feiras. Uma companheira botou assim: Magali, eu recebi uma mensagem que também veiculando aí pela internet, dizendo que a gente não deve sair à noite. E o que eu faço? Vou na reunião de estudos hoje ou não? Eu falei, querido, olha só, primeiro vamos analisar a mensagem. A mensagem dizia para a gente não sair à noite do dia não sei quantos de novembro ao dia 1º de janeiro. Eu falei, interessante, como é que eles vão resolver o problema, né? Os espíritos vão resolver o problema nesse período, né? Coisa esquisita, né? Eu falei, gente, olha só, vamos ver quem firma a mensagem.
Porque a mensagem, olha o critério que Kardec propõe. Se você quer ver a veracidade de uma mensagem, primeiro, analise o conteúdo. Segundo, o caráter do médium que psicografou. Depois, aí, segundo, quem firma a mensagem, o espírito. E o caráter do médium. Essa mensagem, olha só quem está escrevendo, o autor da mensagem. Vamos analisar o conteúdo. E cadê o médium? Ninguém nem sabe quem que é. Pensa. Porque é uma questão de escolha. Agora, você tem que pensar também se você não vai sair à noite para ir ao cinema, para namorar, para ir também para as festas, para jantar fora. Ela, é verdade, estou indo. E foi para o grupo, né? E foi estudar. E houve um esvaziamento, as pessoas amedrontadas. Eu falei, eu não vou deixar de ir à minha casa espírita por causa disso, né? E vai continuar indo, né? Sem faltar, mesmo porque eu dirijo até a reunião de segunda-feira à noite. E as pessoas se deixando abater, pelo menos não tem que sair para trabalhar. Eu não tenho que sair, às vezes, para ir buscar um filho aqui ou um filho ali. Não tenho que sair para fazer isso ou fazer aquilo. Por que eu vou deixar de sair, vou deixar de ir à minha casa espírita? Aquilo que estiver me acontecer, vai acontecer aqui, acolá. E os espíritos têm dito isso, né? Quando as pessoas estão fugindo do nosso país, fugindo, vou embora daqui, porque está muito ruim, muito difícil, muito violento. Ninguém está negando que nós estamos vivendo momentos de dificuldade, né? E ninguém está fazendo apologia da inconsequência. Uma vez uma amiga psiquiatra me perguntou, Magali, eu falando sobre a fé raciocinada, que a gente precisa ter fé, ela falou, mas qual é a diferença, qual o limiar entre a fé e a inconsequência? Eu falei, o bom senso. O limite entre a fé e a inconsequência é o bom senso. Se de repente aqui na nossa avenida dá uma enchente, alagar tudo, e alguém falar, Magali, não sai não, espera um pouquinho, porque pode ter fio desencapado, espera, né, esvaziar. Não, só vai me acontecer o que eu precisar passar, eu vou e morro eletrocutada, isso é fé? Isso é inconsequência, né? Agora, se eu eu vou esperar e tudo. E se eu tiver que passar pelo que tiver que passar, vai acontecer de qualquer forma. Como disse uma benfeitora espiritual, uma amiga espiritual na terça-feira, na mediúnica, olha, meu amigo, aquilo que a gente tem que passar, vai encontrar em Paris, vai encontrar em Londres, vai encontrar onde quer que seja. São as crises dos valores, as inversões dos valores, as crises morais que estamos passando. No dia 4 de abril, agora, pouco mais de 2 meses, uma província da Síria foi bombardeada por armas químicas. E quando a gente viu no dia 5, noticiado na televisão, um pai de família, Abdul Youssef, com gêmeos no colo, chorando, querendo que eles voltassem à vida, e as crianças estavam mortas, bem como a sua esposa, seus outros filhos e 20 parentes seus, todo mundo foi tomado de perplexidade, de uma dor no coração. Mas é tão longe, né? Não atinge o nosso dia a dia, nosso cotidiano, aquilo nos mobiliza, dói, está acontecendo agora, não é filme, não é novela, não é seriado, não é minissérie. É a verdade, é a realidade, acontecendo agora. Mas não é comigo, está tão longe de mim. Mas é uma crise moral que nós estamos vivendo. E o que eu posso fazer? Eu estou tão longe. A gente pode orar, pedir para envolver essa criatura e todos os outros que foram atingidos nessa tragédia, que é uma tragédia, uma das maiores tragédias da humanidade. E o que eu tenho feito para isso? Eu posso fazer, posso colaborar com os Médicos Sem Fronteira, eu posso colaborar dessa ou daquela maneira. E se eu não puder fazer nada em termos materiais, eu vou orar. Eu vou todos os dias orar pela paz no mundo, pela paz da Terra. Vou observar o planeta envolvido em luz, colaborando para dissipar as ondas trevosas que estão sobre as nossas cidades, as nossas cabeças, os nossos lares, o nosso país, os países, a Terra inteira. Consequência dos nossos desequilíbrios, que nós fomos, ao longo do tempo, acumulando pela nossa indiferença, pela nossa insensatez. Mas eu não faço nada disso, eu não tenho responsabilidade. Temos sim, somos todos responsáveis. São as crises morais. É o suicídio que vem
já se tornou há muito tempo, um problema de saúde pública. E que não é anunciado. Aí quando vem o jogo da baleia azul, ou o jogo da fada, o jogo da baleia azul, né, foi originado na Rússia, e é uma série de desafios que os administradores propõem aos participantes daquele jogo, incluindo a automutilação e, no final, o suicídio. E centenas de jovens já se mataram motivados por esse jogo. E o jogo da fada do fogo é aquele jogo proposto para crianças de 8 anos, 7 anos, né, no qual ela deve, no final, né, do dia, quando a família estiver dormindo, abrir os bicos do gás, falar umas palavras mágicas e virar a fadinha azul, fadinha do fogo. E assim, ainda não, embora tenha dito que tinha chegado do Brasil, até onde eu sei, ainda não chegou para adquirir o jogo. E assim a gente fica pensando as mentes trevosas por detrás de tudo isso. Ceifando vidas, e as pessoas muitas vezes aceitando, mas é uma coisa chocante, e é importante que se fale nisso, porque esse jogo da baleia azul é uma coisa terrível, mas de todo mal Deus tira um bem, que foi se falar sobre o assunto, porque os jornalistas são orientados a não abordarem o assunto. E o suicídio é uma calamidade pública, uma questão de calamidade de saúde pública, e não é falado. Na Organização Mundial de Saúde, no relatório de 2012, dizia que foi o último relatório mundial, que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Fora aquelas pessoas que a gente não toma conhecimento de suicídio, como suicida. Que a família disfarça, coloca outra causa de morte, que os médicos, né, atendendo os apelos da família, não falam exatamente disso. Mas é terrível. É terrível. Quando você vai ao cinema, que você vai assistir um filme, O Que Eu Era Antes de Você. Aí, quando você olha a temática do filme, uma beleza, eu fui na estreia, eu li a sinopse, eu vi o trailer, o rapaz fica tetraplégico por causa de um acidente, um rapaz bonito, tinha uma família maravilhosa, morava num castelo, né? Na Inglaterra, um castelo, de coisa linda, morar num castelo. Eu adoro castelo, Deus não me botou no castelo que eu ia perder minha alma. Se eu botasse Magali morando no castelo, ela ia ficar perdida nessa encarnação, mas que beleza, porque tem pessoas que moram em castelos, né? Embora não sejam reis, rainhas, nobres, mas moram em castelos em alguns lugares do mundo. E a família morava, e ele muito bem sucedido, muito bonito, com uma namorada maravilhosa, e bem sucedido profissionalmente, bem dotado fisicamente. O espetáculo sofre um acidente e fica tetraplégico. E aí vai uma moça cuidar dele, enfim, a moça se apaixona por ele se apaixona pela pessoa, e eu via aquele trailer, falei, eu quero ver esse filme, mesmo porque semanalmente eu dou passe num rapaz que tem esclerose lateral amiotrófica, que teve 2 anos, prognóstico de vida de 2 anos, e está há 9 anos, e só mexe os olhos, mais nada, médico, né? Ontem até eu fui, porque em geral eu vou domingo, né? Mas ontem até eu fui para poder hoje estar com vocês. E aí eu falei, não, é claro. E ele tem uma vontade de viver, uma compreensão daquela prova. Ele fala assim, tia, fala. Ele fala, não. Ele tem um computador igual o Steve Hawkins, né? Hopkins, que capta o olhar dele e ele vai formando as letras e aí fala, tia, ele para mim, que eu conheço desde que ele nasceu. Só com muito espiritismo, né, tia? Eu falei, meu filho, só com muito espiritismo. Sempre, sem nenhuma palavra de revolta. Sempre com uma resignação, uma compreensão absoluta do que ele está passando. E aí eu fui ver o filme. E aí o filme muito bonito, e aí a moça realmente se apaixona por ele, de verdade, ele por ela, e tudo. E quando vai se caminhando para o final do filme, eu vejo a mãe lendo uma carta, e chorando, posta a carta assim, quando eu vejo do lado de fora, escrito dignidade, eu falei, já sei o que é. Que é uma clínica de morte assistida na Suíça. Eu falei, não, ele não vai. Ele havia se inscrito. Né? E a mãe pede 6 meses de prazo para ele mudar de ideia. E ele dá os 6 meses, mas ele confirma a sua intenção. Mas eu penso assim, não vai. Não, claro que ele não vai. É óbvio que ele não vai se matar. É óbvio que ele não vai fazer isso. É óbvio que ele... Mas ele fez. Vou logo dizer no final do filme. Ele fez. Ele fez, e meu coração, e o que mais me deu tristeza é que ao final do filme eles tratam de uma forma lírica, né? Aparecendo, eles entram numa clínica linda, parece um hotel maravilhoso, e ali cai uma folha
de Parreira, se eu não me engano, uma folha, significando que ele realmente foi para a morte assistida, né? Outra maneira de chamar suicídio, e assim termina o filme e as pessoas aplaudiram, todas, praticamente todas de pé aplaudindo o suicídio. E aquilo me deu uma tristeza no coração. Meu coração saiu pesado daquele filme. Falei, meu Deus, que ilusão, que ilusão. E quantas pessoas têm partido para a vida espiritual pela porta falsa do suicídio. Porque tudo aquilo que a pessoa pretender encontrar através do suicídio, ela não vai encontrar. Se for encontrar uma pessoa querida, ela não encontra. Se livrar de um problema, ela não se livra. Se livrar de uma doença, ela não consegue. Qualquer nada, ela não consegue. Porque a primeira consequência do suicídio é a decepção. Fora os sofrimentos terríveis que são vividos por aquele que expulsa o espírito do corpo e que se mantém vinculado a ele pela carga de fluido vital que ainda permanece. Quanta ilusão! Não é o meio mais fácil, porque seja o que for que a pessoa vem enfrentando na vida, quaisquer que sejam os problemas, as dores, as lutas, as dificuldades, nunca morrer vai ser a melhor opção. Sempre viver é a melhor opção. Leiam o livro do André Trigueiro, esse jornalista, né, e espírita, Viver é a melhor opção, para a gente ter noção, né, da gravidade desse assunto. Leiam Memórias de um Suicida, maravilhoso livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, que fala da história de Camilo Castelo Branco, ou Cândido Botelho, autor português e que se mata, e ele vem retratar ali com as tintas de Leon Denis, porque ele fala da história, mas quem traz todo o trabalho de explicação é o querido Leon Denis, para que a gente tenha noção, e vamos pensar 10.000 vezes antes de passar pela nossa cabeça essa ideia. E se passar, vamos lutar contra ela. Não podemos nos deixar envolver por essas questões, porque nós espíritas somos os trabalhadores da última hora, mas que já temos toda a oportunidade de crescimento espiritual. Precisamos lutar, ajudar, fazermos alguma coisa em favor do próximo e de nós mesmos. E nós temos ainda, atualmente, a questão da depressão. Que coisa terrível a depressão, né? A depressão é considerada também nesse relatório de 2012 da OMS como a segunda causa de morte no mundo, só perdendo para as doenças cardiovasculares. Mas como ela está assim, com as doenças cardiovasculares, né, e como não houve mais relatório, eu posso afirmar que hoje é a maior causa de suicídio, de morte no mundo. E por suicídio é uma grande fonte geradora dele, a questão da depressão. Muitos daqueles que tentam, às vezes, se matar e, graças a Deus, não conseguem, relatam que, na verdade, não queriam se matar. Queriam terminar aquela dor, aquela angústia, aquele mal-estar que trazem dentro de si. E, às vezes, acabam se matando, como foi o caso de Marilyn Monroe, que Humberto de Campos retrata, o irmão X, né, retrata com muita clareza, através da psicografia de Chico Xavier, né, ela relatando a sua história para ele, falando que ela havia saído de uma internação, que já havia várias internações, ela teve por álcool, por drogas, né, e ela havia saído de uma internação e aquela angústia, ela queria dormir, não conseguia, e usou abusivamente de remédios, até que ela dorme. Alguns minutos, alguns segundos, de repente ela escuta bater na porta, era a governanta chamando por ela, ela dá um pulo da cama, ela dormia sem roupa, quando ela olha, ela vê o corpo na cama, e ao lado dela, entidades terríveis, que ela se acompliciou durante a vida pelos hábitos. Tem aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Posso dizer, diga-me o que pensas, o que fazes, que eu te direi com quem andas, né? E ela ali foi levada para regiões de muito sofrimento, amizades que ela foi adquirindo através da vida em termos espirituais.
E aí ela foi ali, sofreu muito, estava já em recuperação, depois de ser ajudada, resgatada, para preparar uma nova encarnação para ela, a fim de que ela pudesse superar tudo aquilo que ela não conseguiu superar naquela vida. E ela diz e faz um brado para as mulheres que perseguem tanto a beleza. Ela diz que a beleza nem sempre é um trapézio, no qual se pode dar saltos de grandeza. E ela se preparava para retornar. Então, a tese do suicídio é falsa. Eu não queria efetivamente, mas acabou realmente fazendo. Então, nós vamos ver a questão da depressão, a tristeza por conflitos da área da sexualidade. As pessoas, por terem, às vezes, as suas orientações diversas daquilo que é esperado por uma família, e se veem, muitas vezes, empurrados por essa família. Interessante que uma vez uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: Magali, estou muito triste, deprimido. Foi um senhor. Eu acabei de descobrir que meu filho é homossexual. Eu falei: sim. Eu não sei o que fazer com isso, com essa informação. Eu não sei como eu vou me portar diante dele. Eu falei: mas olha só. Você ama seu filho ou você só ama com condição? Ele: como assim? Só ama se for hétero? Não, que isso, Magali? Ou a gente ama o filho ou não ama o filho. Só amo se for hétero. Não, se for homossexual, não amo. A questão da sexualidade não é uma escolha, é uma orientação. Pergunte a qualquer pessoa que tenha orientação homossexual ou heterossexual e pergunte a si mesmo quando é que ele se lembra que aos 4 ou 5 anos, 4 anos de idade, resolveu ser hétero. Alguém se lembra? Agora estou decidindo ser heterossexual, aos 4 anos. Não, agora eu vou decidir ser homossexual. Porque não é escolha. Escolha como você vai viver a sua sexualidade. Certa feita, alguém perguntou no encontro de jovens com Divaldo Franco, conhecido orador espírita e médium, num seminário para jovens, ele recebe uma pergunta, ele não lê porque ele diz assim: essa pergunta me parece mais um pedido de socorro. E ele fala ao jovem que fez aquela pergunta ou aquela colocação, diz: meu filho, se você, por acaso, se você tem a orientação homossexual e sente necessidade de permuta, de trocar energias e afeto com uma outra pessoa, que o faça com dignidade. Porque existe tanto promiscuidade na homossexualidade como na heterossexualidade. Proporcionalmente, existe mais promiscuidade na heterossexualidade do que na homossexualidade. Em questões proporcionais. Porque, dizia o Divaldo, a pessoa, quando parte da Terra, não é analisada pela sua orientação sexual. Mas se foi uma boa pessoa, um bom filho, um bom irmão, um bom cidadão, um bom profissional, se viveu com dignidade, com honestidade. Certa feita, uma pessoa chegou para mim há muito tempo de uma casa espírita e falou assim: Magali, eu quero fazer uma pergunta, homossexual pode dar passe? Aí eu falei: por quê? Hétero pode? Respondi também com uma pergunta: hétero pode? Minha filha, só quem tem que saber se pode dar passe ou não, se tem condições de dar passe, é a pessoa. Quando a gente faz o curso de passe, vocês devem ter curso de passe aqui, não tem? Tem lá na fichinha, orientação sexual? Não, não tem. Responda aí, qual a sua orientação sexual? A pessoa tem que saber se ela tem ou não condições de dar passe. Mas é bem verdade que entre os homossexuais, nas mortes contabilizadas, a grande maioria é por suicídio. Por não ter o apoio da família, por não ter o aconchego da família. Quando a gente percebe que um filho está inserido nesse contexto, precisamos aconchegá-lo a nós, porque a maneira como ele vai administrar a sexualidade é problema dele. Como a gente vai administrar a nossa é problema nosso. Como vamos administrar a nossa inteligência, nossas faculdades, as nossas energias. Mas aí a família empurra. A sociedade rejeita, porque a sociedade é liberal daqui para fora. E nós todos nos tornamos responsáveis pela queda daquela pessoa. Somos todos responsáveis. São os conflitos que nós vivemos, conflitos morais dos mais diversos. E assim nós vamos, ladeira abaixo, assolando, as aparências, a questão da aparência, porque hoje não basta a pessoa ter. A pessoa quer ter, o ser já ficou lá para trás. E aí fomos para a era do ter. Agora não, agora é do ostentar. A pessoa quer muito ir no restaurante. Restaurante
caro, comer uma comida sofisticada, né? E aí ela junta aquele dinheirinho e vai. Mas ela não se contenta aí, ela fotografa a comida. Ela fotografa ela comendo, ela faz uma selfie e posta nas redes sociais. Ela quer fazer uma viagem. E aí ela vai subindo no avião, sentando na cadeira do avião, decolando, descendo o avião, e aí chegando, em tudo. E a gente vai acompanhando a viagem da pessoa, para esfregar na cara de todo mundo que não tem condição de ir, a sua felicidade. Porque não basta ter. É preciso ostentar. E aí julgamos pela aparência, julgamos, como somos hábeis, né, de julgarmos pelas aparências. E é interessante que a gente faz isso às vezes dentro das casas espíritas, né? Aqui, onde nós precisamos viver a fraternidade, então temos tantas oportunidades que pensamos mais ou menos da mesma forma com relação à doutrina, nesse sentido, e a gente julga. E é um caso muito bonito que eu queria compartilhar com vocês. E toda vez que eu falo desse caso, eu me emociono e certamente eu vou me emocionar. Narrado por Adelino da Silveira, amigo de Chico Xavier. Amigo pessoal do Chico. Ele disse que todas as vezes que ele esteve com o Chico, praticamente todas as vezes, quando terminava aquela psicografia do Chico de madrugada, né? Aí formava aquela fila para falar com o Chico. E Chico, com aquela pressa, que não tinha nenhuma, falava com todo mundo, beijava a mão de todo mundo. Aí uma vez até ele perguntou: Chico, meu Deus, por que você beija a mão de todo mundo? Já doente, cansado, por que você beija a mão de todo mundo, Chico? Se você é doente, não conseguia nem mais se levantar. Ele: meu filho, eu beijo a mão porque eu não posso me ajoelhar para beijar os pés. A humildade do Chico. E todas as vezes, no final da fila, sempre o último, estava o Jorge. Jorge era um morador de rua, uma pessoa muito pobre, né, que vinha a pé, trazia o lábio, uma ferida sempre no lábio, uma impressão de que não tomava banho há anos, que exalava um mau cheiro muito grande. E quando chegava a vez do Jorge, todo mundo já se mexia na cadeira, quem estava acompanhando o Chico, meio impaciente, e o Jorge vinha falar com o Chico. E ele falou que nunca viu, quando o Jorge chegava, nunca viu as pessoas espíritas serem tão caridosas, porque quando o Jorge se aproximava, todo mundo tirava o dinheiro para dar para ele, né, para afastar o Jorge. E ele botava rindo na capanga, ia lá fora, comprava bala, comprava um biscoitinho, aí botava naquele, e ficava esperando para falar com o Chico. Certa feita ele falou: meu Deus, Jorge me deu um beijo, ele conta. Quando ele me beijou, eu fiquei inquieto, porque eu fui lá dentro lavar o beijo do Jorge. Ele fala: falo isso com vergonha. Ele foi lavar o beijo do Jorge. E aí Chico, quando ele falava com o Chico, ele quase botava a boca no nariz do Chico, que não mexia, não fazia um gesto de afastamento ou de repulsa, e falava: Jorge, meu filho, Chico, como foi a viagem? Porque era longe, ele vinha a pé. Ai, seu Chico, uma maravilha, tio Chico, chamava de tio. Tio Chico, uma maravilha, as flores do caminho foram abrindo para mim, tio Chico, e o céu, tio Chico, as estrelas, eu acho que Jesus bota as estrelas para mim, tio Chico. Ele: ai, mas que maravilha. E Chico dava uma atenção ao Jorge 4 vezes maior do que dava a qualquer pessoa. E as pessoas ficavam incomodadas, inclusive ele, o Adelino da Silveira, impaciente, autor do livro Chico de Francisco, Momentos com Chico Xavier, outros livros. E ele ficava meio impaciente, todo mundo impaciente, e ficavam pensando: por que será que Chico dá tanta atenção a esse Jorge? Meu Deus do céu, o que esse homem tem? Né? E os outros, às vezes, que as pessoas nem conseguiam falar com Chico. E ele falava, depois ele falava assim: gente, o Jorge agora vai falar uma poesia para a gente, não é, Jorge?
Aí todo mundo ficava mais impaciente ainda, mas tinha que sorrir, né? Fingia que tá gostando, e Jorge se aprumava, abarrava o único botão que tinha no paletó e falava umas poesias, uns versos. Ele: agora, meu filho, fala aquela que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquela que você ia roubar a mulher. Aí ele ia lá, contava, né? Falava, recitava a poesia, e ele abraçava. E um dia o Jorge não estava na fila. E aí o Adelino perguntou: ué, Chico, o que houve com o Jorge? Ah, meu filho, ele desencarnou. Ele desencarnou, Chico, numa noite fria de Uberaba, ele desencarnou. E foi o próprio Senhor Jesus que veio buscar o Jorge. Quem terá sido aquela alma, naquele corpo tão debilitado, tão depauperado, tão pobre, tão miserável, que foi o próprio Senhor Jesus que veio levá-lo adormecido nos braços. E nós julgamos pela aparência. Dentro das nossas casas espíritas, na nossa sociedade. E assim nós vamos nos permitindo os engodos, né, as dificuldades, as ilusões da vida. Mas os amigos espirituais estão nos chamando para que nós acordemos para aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a questão espiritual. É justo que trabalhemos, que nos empenhemos pelo conforto da matéria, para melhorarmos a nossa situação, para legarmos a nossos filhos bons estudos, uma vida um pouco mais tranquila. Mas não é justo que coloquemos os valores materiais acima dos valores espirituais. E muito menos que o pessimismo se instale em nossos corações. Não em nossos corações de espíritas, porque sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Interessante que certa feita Jesus estava ceando com pessoas, como diz o Evangelho, com publicanos, cobradores de impostos, porque antigamente, né, os judeus não gostavam de pagar impostos. Hoje todo mundo adora, né? Todo mundo fica feliz quando paga os impostos, mas naquela época eles não gostavam, não. E estavam lá, Jesus ceando com os publicanos, com as mulheres de má vida, segundo a questão do Evangelho, né, a citação do Evangelho. Quando os apóstolos se aproximaram lá com os fariseus, a fim de mostrarem o Messias. Olha que o Messias está aí, é o nosso Messias. E quando os fariseus, os doutores da lei, olharam para aquela cena, né, logo os doutores da lei falaram assim: esse aí é o Messias de vocês, que come com publicanos e gente de má vida. Jesus, escutando, disse-lhes: eu vim para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. E quando nós vamos estudar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vemos que Jesus transferiu a árvore do seu Evangelho para as terras do cruzeiro, nós entendemos, e Jesus veio, se ele transferiu para o Brasil, né, a árvore do seu Evangelho, e se ele veio para os doentes, o Brasil é o grande hospital de Jesus. E é interessante a gente chegar no hospital e reclamar que tem doente, né? A gente chega no hospital e fala: nossa, tem muito doente aqui, tem que mandar esses doentes embora. Ora, o hospital é lugar, com exceção daquelas que vão ter os bebês, que vão fazer plástica, mas a maioria de onde se tratam os doentes. Os doentes são tratados no hospital, e o nosso Brasil é o hospital de Jesus. Jesus conta conosco, porque também nós somos os doentes da alma, que precisamos melhorar e progredir. E para isso, Deus nos ofereceu a bênção do conhecimento espírita, que se torne em nossa vida como o farol que norteia as nossas existências. É um instrumento que nós precisamos para não nos deixar criar ilusões a respeito de nós mesmos, porque nós não podemos ter o álibi, não temos mais o álibi da ignorância.
Não podemos partir da terra e dizer assim, eu não sabia, eu não sabia. Você sabia que a alma continua? Não sabia, sabia. Você sabia que o futuro depende do presente, dependia? Sabia. Sabia dos seus compromissos? Sabia. E quando André Luiz vai junto com Silas e Hilário à Mansão Paz, que é um apêndice do nosso lar, numa região de umbral inferior a que fica o nosso lar, e vê aquelas almas, aquela paisagem terrível, sombria, e ele pergunta, quem são essas almas que aqui estão? São aqueles que fizeram isso, aqueles que fizeram aquilo? Não, todos os que aqui estão eram pessoas conscientes das suas responsabilidades. Quando Eurípides Barçanufo funda, a Colônia Redenção, o Hospital Esperança, ele funda o Hospital Esperança para espíritas fracassados, que não sejamos nós a habitar aquele hospital, porque temos a consciência, senão é como se fôssemos Jesus na cruz novamente, não pedindo perdão, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não fazem o que sabem, ao invés de não sabem o que fazem, porque nós sabemos, nós conhecemos o nosso dever. Vamos acordar, meus amigos, e os amigos espirituais conclamam para isso, para esses momentos preciosos da Terra que estamos vivendo. É um momento de definição da nossa situação. Não vamos deixar para amanhã, porque não tem mais amanhã. Tem amanhã sim, não mais na Terra. Esses espíritos que hoje desencarnam, que estão acompliciados com os erros, com os enganos, segundo a informação do Dr. Bezerra de Menezes no livro Amanhecer de uma Nova Era, e Manuel Flamengo de Miranda também no livro Perturbações Espirituais, psicografia do Divaldo Franco, já estão sendo recambiados para planetas inferiores na mesma hora, porque não tem mais oportunidade de permanecer na Terra, porque não tem mais oportunidade de reencarnar na Terra. A Terra vai cumprir o seu papel. Jesus é o grande timoneiro desta nau e irá conduzi-la a porto seguro, que possamos estar neste barco junto com ele. Muita paz a todos.